Glória a Deus, amém, Jesus. Olá, meus amigos e amigas, o meu abraço a você, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 14 de março de 2025, sexta-feira, amém. Vamos aqui refletir na palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículo 3 e 4, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus, amém. Vamos aqui à leitura. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Assíria. Amém? Vamos aqui aprender com a Escritura, tá certo? O contexto é o contexto onde Acais é o rei de Judá, reino do sul, e o profeta está aqui sempre orientando, falando o que Deus está projetando fazer caso Judá não deixe o pecado, não deixe a idolatria, tá certo? E a promessa vem sendo sempre que eles vão ser levados cativos e tal, por causa da idolatria. Vamos aqui aprender com a Escritura o que esse texto pode nos ensinar hoje, para hoje, né, também. O versículo 3 começa dizendo, fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. A primeira coisa que eu quero dizer com relação a isso aqui, porque tem muita gente que confunde isso aqui com a profecia lá do capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14 é uma profecia ao respeito do nascimento de Jesus Cristo, que a Maria, a Virgem Maria, no contexto do Novo Testamento, daria uma luz, concepção pelo Espírito de Deus, portanto, o Cristo eterno que nasceria. Então, Isaías 7,14 fala da profecia a respeito do nascimento do Messias, tá certo? Aqui no capítulo 8, versículo 3, quando diz, fui ter com a profetisa, é o profeta Isaías que foi ter com a mulher dele, e ela concebeu. Amém? Ele, naquele contexto, a esposa do profeta era chamada de profetisa, né? Era esposa do profeta. O pessoal até hoje chama a esposa dos pastores de pastora, né? Então havia esse hábito, né, naquele contexto ele foi ter com a profetisa, era a esposa dele. E aí nasceu, deu à luz, e a luz disse que vai nascer um menino. O texto vai continuar dizendo assim, você não confunda com a profecia de Isaías 7,14, que é com relação ao nascimento do Messias, que ocorreu no Novo Testamento. O texto vai continuar dizendo assim, então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rapto, despojo, presa segura. Disse-me o Senhor, é Deus que está falando. O profeta está transmitindo uma palavra de Deus pela revelação de Deus. E quando diz, bota o nome dele de rapto, despojo, presa segura, é a mesma coisa do versículo do capítulo 8, versículo 1, onde o profeta já fala desse nome. Isso dá uma condição de que a destruição de Judá seria ali, estaria bem planejada, tá certo? Seria rápida, tá certo? Seria ali, e Judá não teria como se livrar disso não, caso não se arrependesse, como não se arrependeu, e ficou complicado, tá certo? Essa é a mesma condição do versículo 1 do capítulo 8. Vamos lá ao versículo 4, que vai dizer assim, porque antes que o menino saiba dizer meu pai e minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria. Dá para entender como a profecia está ligada ao filho de Isaías com a mulher dele, tá certo? Porque diz que ali, antes que o menino aprenda a chamar pai e mãe, será levado o despojo de Damasco e os despojos de Samaria. Ali falando do contexto todo, tá, aquela situação. Então a profecia aqui diz respeito ao rei da Babilônia, que Nabucodonosor, que levou cativo aí Judá. Esse fato ocorreu, isso é fato histórico, acontecido entre os anos de 598 a 538 a.C. O profeta Isaías viveu nesse contexto, Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, e ele já profetizou. Esse fato ocorreu em 598,
entre 598 e 538, que foi a duração do domínio da Babilônia, tá certo? Então, quando está dizendo aqui serão levados cativos, as riquezas e tudo, vai ser levado tudo mesmo, fica sem nada, vai ser preso, cativo, dominado por Nabucodonosor. Amém? Por que isso acontece? Por causa do pecado. Amém? E aí o texto vai terminar dizendo assim, diante do rei da Assíria. Essa afirmação ela se refere assim de que naquele contexto a Síria estava dominando Judá. Então, todos os comandos ali, um vem governando, dominando sobre o outro, e aí Nabucodonosor vem e leva cativo dentro desse contexto, diante do rei da Síria. Ou seja, por quê? Porque Judá tinha confiado no rei da Síria em vez de confiar em Deus. Olha, mas nós podemos aprender com isso aqui o seguinte, você que confia em homens, claro que nós devemos confiar nos homens, tipo assim, eu faço um acordo com você, digo assim, rapaz, eu vou comprar teu carro por tanto. Aí você diz, show de bola, está vendido, vai pagar quando? Eu digo, daqui a 10 dias. Aí nós temos que confiar na palavra de um do outro que está palavreado, está dito, deve ser confiado. Isso é a confiança natural. Agora, aqui, o que acontece com Judá? Ele tinha se esquecido de Deus e aplicou a sua confiança no exército do rei da Síria. Confiou no homem aquilo que só Deus pode fazer. Tem coisa que só Deus pode te livrar. O que Judá estava fazendo era pecando, adorando aos deuses das nações, que são deuses criados por mão de homens. As nações existem. O mundo hoje está aí cheio de seus deuses, está certo? Então, deuses criados por homem. E Judá tinha se esquecido do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o Deus criador dos céus e da terra, de acordo com a Bíblia. Eu creio nisso plenamente. E absolutamente. E inegavelmente. Porque tem muita gente relativizando a palavra de Deus. Tenha cuidado, tá bom? Fica observando, leia a Bíblia. Tem muita gente. Faz, ó. E agora piorou a relativização da palavra de Deus, tá certo? Então, Judá tinha buscado confiança no rei da Síria, confiança em homens. Então, aí vem lá Nabucodonosor, rei da Babilônia, com um exército maior, é assim, leva cativo. Nós podemos aprender aqui tranquilamente, assim, graciosamente, que tem situações que nós precisamos confiar plenamente em Deus. Amém? E a revelação de Deus para os nossos dias é Cristo. Amém? A Trindade, se for explicar a Trindade, dá uns 50 mil vídeos desses aqui, certo? Mas assim, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus Cristo é a revelação de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, encarnou, viveu entre nós. Então, hoje a revelação de Deus é Cristo, a nossa confiança precisa estar em Cristo. Se você não se voltar para Cristo, você vai depender da Assíria, e a Assíria não vai poder fazer muita coisa, não. Naquele contexto não fez nada, a Babilônia veio e dominou. Aí você vai ser governado pelo rei da Babilônia. A Babilônia tem uma simbologia com a questão do pecado, porque quando se pega a história da Babilônia, misericórdia. Mas a Babilônia existe aqui, está no nosso meio, esse mundo pecaminoso. E aí o convite a você aqui, meu amado e amada, você que ainda não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa crer. Jesus disse lá em João, capítulo 10, versículo 25, ou 35, eu posso estar enganado aqui nessa minha cabeçona, ele diz, eu e o Pai somos um. Ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, você precisa confiar em Deus. Porque Judá, naquele contexto, deixou de confiar em Deus, passou por agrulhas, sofreu demais, depois Deus restaurou, porque Deus é maravilhoso, tem um negócio assim especial com o povo de Israel, tá certo? Já lhe disse isso várias vezes. Mas aprendendo isso, trazendo para nós hoje, você precisa confiar em Cristo. O teu pecado só quem perdoa é Cristo. Olha, padre, pastor, espírita, qualquer chefe de umbanda não perdoa o teu pecado, nunca, jamais. Teu pecado que condena para a morte eterna, só Jesus Cristo. Você precisa confiar nele porque ele é Deus, ele é a revelação de Deus. Morreu por amor a ti e a mim, por amor à humanidade. Agora, a humanidade precisa se voltar para ele e crer nele. E quem crê em Cristo abandona o pecado. Entenda isso, o que Judá tinha que fazer era se voltar para Deus. Não, minha confiança vai continuar em Deus e eu vou abandonar o pecado. Essa é a relação com Deus. Amém? Show de bola. Deus te abençoe.
Tenha aí uma boa sexta-feira. Sextou. Olha, eu não nasci convertido não, tá certo? E a sexta-feira é o dia que os homens parece que ficam meio pirados. E as mulheres também. Não estão muito atrás não, tá certo? E fazem besteira. Não vai fazer besteira não. Volte para casa. Deus está te vendo, tá certo? E te ama. E quer te ajudar, quer restaurar o teu pecado da idolatria, do rei da Babilônia, aí, que tu está dependendo, vivendo essas loucuras. Deus te ama de uma forma tão especial que, se você soubesse, você vinha para ele correndo. Judá se esqueceu do amor que Deus tinha por eles, foram levados cativo. Se liberte do rei da Babilônia hoje. Crê em Cristo. Amém? Tenha uma boa sexta-feira. Deus te abençoe. Abençoe o Brasil. Abençoe a nossa nação. O Brasil precisa de uma libertação das garras do diabo. E isso é através de nós mesmos, orando, crendo, confiando em Deus e agindo. Domingo tem aí uma ação de quem é de direita, de quem é conservador mesmo, que preserva os valores da família. É domingo, dia 16. Eu vou estar aqui orando, intercedendo, se puder, ajoelhado. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.